Olá, mamães! No vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre a nossa coleção educativa volume 2. Nós vamos começar a trabalhar com as crianças as consoantes. Como nós já ensinamos as vogais e nós exploramos bastante os sons e as expressões e os encontros vocálicos, chegou a hora de nós falarmos de consoantes e sílabas. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Bem, você que já adquiriu o nosso material, no nível 2 nós temos 3 livros de coleção educativa 1, 2 e 3. Nós já demos o 1, que o 1 fala sobre vogais. Agora nós vamos trabalhar o número 2, que o número 2 ele vai começar a trabalhar as primeiras sílabas e as consoantes. Lembrando que a nossa comunidade ela é gratuita e você pode utilizar o material que você tem em casa, tá bom? Mas o nosso material ele possui uma estrutura completa já com todo esse programa do Mamãe Alfabetizadora, tá bom? Então, enquanto eu vou folheando aqui, eu vou procurar colocar para vocês as imagens para vocês verem a página que eu estou, tá? Na coleção educativa, nós vamos começar com o alfabeto móvel. E eu trouxe para vocês um modelo de alfabeto móvel aqui na primeira página, nas primeiras páginas, que você pode utilizar esse alfabeto móvel. Nós temos alguns vídeos falando sobre isso. Você pode colocar, tem algumas mães que usam toda a sua criatividade e colocam papelão, e se não tem como plastificar no material mais durinho, ela coloca no papelão, coloca o papel durex, né, a fita durex, quer dizer, e fica mais durinho e ela consegue manipular e trabalhar com a sua criança. Nós precisamos de um alfabeto móvel nesse momento, tá? Eu vou mostrar para vocês um modelo que nós também temos aqui em casa. Então, gente, esse é o modelo também do alfabeto móvel, que ele é bem conhecido, tá bom? Eu vou até colocar o link para vocês adquirirem também, se vocês quiserem. Você pode trabalhar com esse. No livro, no começo, logo, eu coloquei algumas sugestões de como você pode criar um alfabeto móvel, tá? Você pode criar na sua casa. Aqui em casa, quando foi esse período de alfabetização, de iniciar essa parte de nós trabalharmos com o alfabeto móvel, eu recortava e criava. Mas você pode trabalhar. Esse alfabeto ele é muito completo porque ele tem, por exemplo, aqui na letra A, ele tem várias. Você pode trabalhar várias palavras, tem tanto as maiúsculas como a minúscula. É bem legal. Uma outra parte importante aqui do nosso livro é a gente volta a falar um pouquinho aqui sobre as vogais, tá? Relembrando as crianças, sempre porque nós vamos trabalhar essa questão de consoantes e vogais, consonantes e vogais. Então é preciso que eles assimilem também o que é a vogal e o que é a consoante, tá? Não é obrigatório que eles saibam todas decoradas nesse momento, não. O importante é saber os sons. Mas as vogais, como elas são poucas, são menos, né? A quantidade é menor, elas podem memorizar com mais facilidade e você pode explorar isso também, tá? Existe uma expressão chamada janelas de oportunidade e você não pode esquecer dessa palavra, né? Janela e oportunidade, essas duas palavrinhas importantes, porque janela de oportunidade quer dizer que existe um momento que o seu filho ele vai estar mais propício para receber aquele conhecimento, ou seja, ele está apto, ele está preparado. Então, se a sua criança ela tem 4 anos e é um momento propício, é uma criança que você vê que tem uma oportunidade de você começar a ensinar o som das letras, trabalhar a consciência fonológica. Nós temos mães com criança de 3 anos que já estão trabalhando consciência fonológica. Você pode explorar, até mesmo porque a alfabetização ela é como se fosse um degrau, né? A criança ela vai avançando, subindo e galgando, né, e avançando nas etapas. Então você pode muito bem com a sua criança de 2 anos, 3 anos já começar a trabalhar essa base da alfabetização, ensinando a sua criança a trabalhar com esses sons, a percepção, a escutativa. Nós falamos sobre isso em algum outro vídeo, sobre essa questão de nós trabalharmos com os nossos filhos essa escutativa, rima, literação, música, sons, preparando a criança
para a alfabetização, assim como a parte da escrita, né, que vai chegar esse tempo, que as mãozinhas, que os músculos, que já estará tudo mais preparado para essa fase. Não adianta nós sairmos atropelando e não, mas eu quero. Nós precisamos respeitar esse tempo, mas já abriu uma janela de oportunidades, então você aproveita e começa a instruir, ensinar o seu filho, reforçar, perseverar, já que ele está pronto. Então, nós vamos relembrar as vogais, tá? Aí, nós entramos numa parte bem legal, que é sobre sílabas. E, olha só, é o som que se pronuncia de uma só vez. Também você pode dizer assim, é um pedaço de uma palavra, é um pedacinho de uma palavra. Fica mais fácil da criança entender. Então, assim, a palavra, ela tem vários pedacinhos. Você pode trabalhar com o alfabeto móvel, esse. Você pode trabalhar com essas letras aqui, que eu coloquei aqui no livro. Se você tem PDF, você pode imprimir vários. Se você tem esse daqui, você recorta e monta já as palavrinhas. Você pode montar de tampinhas, que eu coloquei para vocês essa sugestão, né? De você trabalhar com tampinha. Tem uma outra ideia bem legal, de nós trabalharmos com esses blocos aqui. Você pode riscar com o pincel de quadro branco que ele sai, ou você pode, se você quiser separar uns, eu coloquei aqui com esse de pincel permanente. Ele não sai, mas aí você pode trabalhar bastante sílaba, tá? Por quê? Os blocos, eles se juntam, eles montam, né? Então, fica mais fácil da criança entender a estrutura de uma sílaba. Tá, aqui nós vamos montar. Fica mais fácil da criança entender por essa estrutura. Ó. Uva. Três letras diferentes, três sons diferentes, né? Então, nós podemos trabalhar isso com eles, tá? Quando essas letras elas estão juntas, elas formam uma sílaba. Duas letras juntas, elas vão formar uma sílaba. Então, a gente consegue trabalhar com a criança através desses bloquinhos, é também uma ideia. Você pode formar várias uva. Você pode formar várias palavras. Também tem a tampinha e nós podemos sugerir para você, eu vou sugerir para vocês algumas ideias de como você pode trabalhar essa questão das sílabas, tá bom? Seguindo, nós vamos entrar na letra B, tá bom? Nós vamos entrar no tema, letra B. E B de banana. E aí a criança ela vai começar a entender a estrutura de como se forma essa palavra banana, tá? Se você tem uma banana, se a criança gosta de banana, no momento que você fala da banana, coloca uma banana na mesa, come uma banana, porque quando a gente traz para a realidade é muito mais fácil da criança fixar, né? Tudo a criança tem um livro que eu falo sobre isso, a criança ela aprende com tudo, então com essa percepção de ambiente, isso ajuda a fixar, né? A gente até já falou sobre isso, desenvolvimento cognitivo, né? A capacidade de perceber, raciocinar e armazenar as informações captadas pelos sentidos. Então, esse é o desenvolvimento cognitivo, tá? Então, tem a letra B. Lembrando sempre do som da letra B. B, B, B. E da letra A ou an, ou E, I, O, U e o ão. Porque aqui a gente já tem o som do A. Toda vez que tiver esse tiozinho, vai ser an. Maçã, mãe, bão. Então, vai ter esse som, né? E nós precisamos fazer com que eles assimilem. Agora a gente vai trabalhar essa parte tem a relação de grafemas e fonemas, tá bom? Fonemas, o som, e o grafema, as letras. Então, eles vão começar, a gente chama todo esse processo aqui de decodificar. Decodificar é quando tem um código e a criança ela vai ver esse código e ela vai decodificar, ela vai começar a tentar entender, decifrar o que está aqui. E é isso que a gente vai fazer, não por adivinhação, não por pista. Ah, mas aqui tem uma banana. Mas a gente vai ver durante o livro
que não é por pista. A criança ela vai ter que, de fato, ler através dos sons, da junção das sílabas, das palavras, e não por adivinhação e só por pistas, porque assim ela não vai estar lendo de fato, né? Então, é muito importante nós trabalharmos com eles essa questão sempre dos sons, porque eles sabendo o som das letras, eles vão ler qualquer palavra. E aí, falando sobre, tem também um outro vídeo onde eu explico melhor sobre isso, a codificação, a decodificação ela vai ler. E a codificação é quando ela vai escrever, ela vai transformar em um código. E isso tem muito a ver, está totalmente ligado, porque se trata sobre alfabetizar. Alfabetizar é a criança ler e escrever a partir de um sistema alfabético, né? E esse é o sistema que nós estamos usando com as nossas crianças. Aí, em seguida, vem a parte de colorir. Crianças, na grande maioria, gostam de pintar, né? Então aproveite, é por isso que as apostilas, elas têm essa parte branca, porque tem criança que ela usa tranquilo lápis de cor, giz de cera, mas tem crianças que elas gostam do pincel, elas... Vamos então dar essa oportunidade, olha a janela de oportunidade, né? Por que não? Então, pintar, por isso eu já coloquei só com contorno, para eles terem oportunidade de pintar, e se a sua criança ela já começou a rascunhar, escrever, se você já tem uma criança aí de 5 para 6 anos, então você já pode começar a permitir que ela cubra, auxiliando, não é o foco principal, mas já pode, para ela ir assimilando, e sempre lembrando dos sons, o B, A, e esse forma o Ba. Ba de quê? De baleia, então ela vai começando a entender que esses códigos, eles estão sim presentes em muitas palavras que eles conhecem, palavras do dia a dia, tá? A gente passa aqui, então, para outra parte. Também não é por pistas, tá? É sempre por som e pela capacidade deles de perceber aquele som e lembrar dessa palavra. Se de repente, durante esse processo, sua criança não souber uma palavra, então você ensina e isso vai permitir que aquela criança ela aprenda uma palavra nova. Aí começa uma parte positiva também, que é a ampliação do vocabulário da nossa biblioteca de palavras, que eu já falei para vocês, que é o léxico mental, tá bom? E daqui a pouco isso vai ser tão natural que é o que acontece conosco. O fato de nós lermos, se torna uma prática tão presente que tem palavras que você não vai pensar no som de cada letra, você já lê, porque o seu cérebro já armazenou na sua biblioteca de palavras aquela palavra. Como se tem uma palavra nova para você, você vai ter que pensar, vai ler com mais calma, e assim vai ser com as crianças, tá bom? O som, repetindo os sons, e a partir daí estabelecendo uma relação com a letra, com o som inicial de cada palavra. Aí você vai lembrar, sabe de quê? Das nossas brincadeiras de rima e de aliteração, que a gente reforçou tanto da criança pensar como é essa palavra, o som que ela termina. Aí agora vai fazer toda a diferença aquela brincadeira lá inicial do nosso livro Percebendo os Sons, de palavra puxa palavra. Então aquela brincadeira começa a fazer todo sentido agora, porque agora a criança ela vai ter que forçar essas lembranças sobre os sons. Então às vezes a gente diz assim, poxa, mas é necessário esse tipo de brincadeira? É super importante, porque nós já estamos estimulando e fortalecendo na criança essa questão dos sons, entendeu? Que som é esse? Junto com essa vogal. E nós vamos, através de cada sílaba, correlacionando com a sílaba que começa essa palavra, tá bom? Vamos para o exercício, estou mostrando para vocês alguns exercícios que tem aqui, tá bom? Pinte, e com a letra, as imagens que começam com a letra B. Aí eu coloquei várias, em preto, só com contorno. Porque aqui nós também vamos trabalhar, assim como foi com as vogais, tem imagem que a criança vai querer pintar, mas você não vai permitir. Porque aqui nós já vamos estar trabalhando questões também de princípios e valores, né, que eles vão levar para a vida. De que é conforme as instruções, é conforme a instrução que está sendo falada. É só a letra B.
Então, maçã, ai, mas eu gosto de maçã, mas maçã não começa com a letra B, não é o som da letra B. E você não vai pintar agora, né? Aí você pode desenhar uma maçã para ele, para ela pintar, mas aqui ela precisa obedecer às instruções, tá bom? Nós temos algumas atividades que nós vamos trabalhar mais adiante, tá bom? E aqui o livro eu coloquei várias atividades para todas as consoantes, tá bom? Quando chega no Y, no W, nós temos algumas palavras novas, assim, novas para alguns, né? E aí você apresenta, eu procurei escolher palavras bem simples para eles assimilarem com mais facilidade os nomes e também palavras novas para que essa biblioteca de palavras ela sempre esteja sendo enriquecida, né? Isso ajuda na comunicação dos nossos filhos, porque às vezes você quer falar uma palavra e esquece, foge, e aí vem outra, e isso ajuda na comunicação também, tá bom? Então comece a trabalhar com a sua criança, cada uma das consoantes, relembrando os sons de cada uma das vogais. Não é uma questão de decorar, é uma questão de reforçar os sons de cada letra. Se for preciso voltar no vídeo dos sons, volte, e vai ser muito produtivo, e a gente vai finalizar esse nível 2 aqui com crianças já lendo palavras simples, alguns já se arriscando em palavras com sílabas mais complexas, e vai ser muito positivo. Qualquer dúvida, chama no nosso número do WhatsApp, tá bom? Fique ligadinho lá no nosso Instagram, que sempre eu tô colocando para vocês algumas sugestões ou que a gente faz em casa, ou que eu vejo alguma mãezinha fazendo que eu achei que vai somar aí na nossa caminhada, tá bom? Deus abençoe vocês, e sempre que puderem, me deem o feedback de como está esse processo com a sua criança, que isso ajuda muito. Sempre a gente está melhorando e abordando outros temas que alcançam também muito mais mamães alfabetizadoras, tá bom? Até a próxima, Deus abençoe vocês.